ou a primeira vez que estão me vendo, meu nome é Vilmar Cidral e estamos aqui à frente da Sustentare Escola de Negócios. Para nós aí hoje um dia muito especial, recebendo aí com grande entusiasmo um entusiasta, né, da área de qualidade, o professor e o profissional consultor Eric Casal, né? Também aqui fazendo menção aos professores Alisson Rocha, a Rita e ao professor Serafim, né, que é o curador educacional do curso WCM. E quando nós pensamos, né, esse formato WCM Live, na realidade já foi antes até da própria pandemia, né? Então a gente acredita também em um espaço de discussão que vai conectar, né, o mundo acadêmico com o mundo real, os problemas reais. E essa ideia de hoje está com o professor Eric Casal, nesses 20 anos aí de experiência que ele tem como bagagem, né, formação aí das mais diversas. O professor Serafim vai fazer a apresentação devida, né, mas eu aqui fazendo alusão, e aí uma passagem por tantas empresas, entre elas a Alcoa, Bung, Lear e outras, né? Então eu entendo que esse espaço de fato é criativo e criador para que a gente possa estar conectando os temas que são tratados no nosso programa com o devido pragmatismo, os pontos, né? E convido aí o professor Serafim para dar as boas-vindas e complementar aí a apresentação do nosso nobre professor Eric Casal, que gentilmente está aí conosco. Sinta-se bem-vindo aí, professor Eric, muito obrigado, né? Falávamos aqui da importância dessas pessoas, né, que têm conhecimento como o professor, de estar aqui encontrando o tempo, né, necessário para estar conosco. Muito obrigado. E, professor Serafim, como é que vai acontecer o WCM Live? Conta para nós. Tá. Bom, boa noite a todos, né? Vendo que tem várias pessoas aqui que eu já conheço, né? Online ou presencial, mas tem bastante colegas presentes. Essa prática nossa aí, né, de um mês, a cada um mês e meio, fazer um encontro, né, com essa rede de especialista nos vários assuntos pertinentes à WCM. Hoje nós vamos falar de qualidade, né? Então, o nosso convidado de hoje, ele é um convidado pelo nosso professor de qualidade, que é o professor Alisson, né? Então, eu vou pedir para o nosso professor Alisson também se apresentar, né? Porque provável que tenha pessoas aqui que não o conheçam ainda, né? E aí, na sequência, o Eric também se apresenta e sinta-se à vontade para falar aí da sua estrada aí de experiência, tá? Aí depois nós voltamos e começamos aí a nossa discussão sobre qualidade. Ok, Alisson, por favor. Obrigado, Serafim. Obrigado, Cidral. Vou ser bem breve para a gente não perder tempo e ir direto ao que interessa, né? O pessoal está ansioso aí para essa troca de informações. Estou vendo muitos nomes conhecidos aqui, então alguns já me conhecem. Eu sou Alisson Rocha. Vocês estão percebendo aí um sotaque diferente, né? A gente trouxe um sotaque do Nordeste aqui para o pessoal do Sul. Eu estou falando da Paraíba, de João Pessoa. Eu sou engenheiro de materiais, tenho minha trajetória profissional sempre dentro de qualidade, algumas interfaces aí ao longo do caminho, mas qualidade sempre foi o core. Atuei aqui desde o início da planta da Jeep, da montadora, em Pernambuco. Então, acompanhei a implementação do WCM desde o início, fui durante alguns anos aí líder de pilar de qualidade, acompanhei a auditoria de prata e agora não estou mais diretamente com WCM, mas ainda na qualidade. E também tem o outro lado, né, que é a parte da educação, que é uma paixão à parte. Então, faço parte aí do time da Sustentare, já tem alguns alunos aqui acompanhando. Então, eu cuido das disciplinas de qualidade, do
curso do WCM e também de disciplina de gestão de qualidade para pós-MBA dentro da escola. E eu convidei um amigão meu, também aqui da região, vou deixar ele se apresentar, que é o Eric, e tenho certeza que vai trazer muita informação legal para vocês. Legal, viu, Alisson? Além de vocês dois aí, aqui tem esse cenário aqui, tem mais gente aqui do Sul, do Nordeste, né? Do Norte. Né? Agora é aquela coisa, né? Agora o negócio é virtual, né? Então você aí nunca sabe né? Com quem a gente está conversando, os colegas, né? Mais distantes. É isso. Eric? Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Serafim. Boa noite, Vilmar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite feito a mim. É uma honra estar aqui com vocês, trocando essa ideia, fortalecendo o conhecimento, fazer esse intercâmbio, né, de conhecimento, que é importante nesse mundo acadêmico e no mundo profissional também. E é uma honra imensa aqui, né, tá aqui nesse momento com vocês. Bom, meu nome é Eric Casal, sou administrador em engenharia de produção de informação, tenho uma especialização em International Business na Lincoln University, no Reino Unido. Trabalhei como professor, Serafim e Vilmar já falaram, trabalhei em empresas como Alcoa, SHV Energy, Lear, Bunge, Lanxess, Lear, e dentro do país e fora do país. Toda nesses mais de 20 anos, todos foram indústria, né? Mais recentemente, tenho me dedicado à consultoria, né? Na área de produtividade, qualidade, pessoas e processo. Sou sócio do Grupo ARB, um grupo de consultoria, e também sou cofundador da PACT e da Excelência Operacional, que são empresas voltadas para a formação em cursos livres, né, no qual a gente tem uma parceria também com a Alisson em algumas intervenções de treinamento, e para mim é uma honra imensa estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Muito bom, muito legal. Estou vendo o chat ali, é tão legal, dá vontade de ficar lendo aqui o tempo inteiro, né? É tão bacana ver o pessoal ali conversando. Muito legal. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola. Acho que não vai ter slide, né? Esse era o nosso desafio. Eu sou viciado em slide, né? Mas dessa vez os caras quebraram aí a banca. Falaram, não tem slide. É um bate-papo, entendeu? Informação, troca de conhecimento. Falei, puxa, que bacana, né? Entendeu? E como é que nós fizemos, né? A ideia é, eu vou buscando no chat as perguntas que o pessoal eventualmente vai colocando ali. Nós vamos seguindo uma ordem das perguntas e vamos fazendo as perguntas para que a professora Alice e o Eric vão respondendo e a gente vai, com isso, somando conhecimentos. Como de praxe, a gente sempre faz isso, né? Eu contactei alguns colegas meus que já são especialistas também na área, né? Pedi algumas questões, né? Sugeridas, né, por eles e foram colocados alguns pontos. Então, eu já tenho alguns pontos aqui, né, para a gente já ir conversando, né? E no decorrer do nosso evento, o pessoal vai colocando perguntas ali e na sequência que eu tenho aqui, as próximas perguntas que virão, eu ponho na ordem aqui para a gente ir obtendo respostas do pessoal. Então, essa vai ser a forma que nós vamos fazer com que o evento seja bastante interativo, né? Tá? Para não ficar um monólogo, ok? Então, já vou começar com o primeiro ponto que eu tenho aqui, né? E eu vou fazer a pergunta, eu não vou fazer nem para o Alisson nem para o Eric. Eu vou jogar a pergunta, um ponto, e aí vocês sintam-se à vontade, né? Para ver quem quer responder primeiro, ou quem quer acrescentar alguma coisa, ok? Então, o primeiro ponto que vem aqui é o seguinte. O que faz do pilar controle de qualidade ser diferente na abordagem em relação a outras metodologias ou certificações como ISO, TQM, Lean e outros conteúdos metodológicos? O que faz do pilar, né, desse pilar de controle de qualidade ser diferente nessas abordagens? Alisson, os mais novos, por favor. Abrir alas, então.
Eu tenho uma visão muito clara sobre isso e assim, é um dos pontos que eu acho mais interessante com relação à abordagem da qualidade dentro como ela foi formatada dentro do sistema WCM. Eu acho que a estrutura da gestão da qualidade, ela é implementada dentro do WCM, primeiro, de uma forma muito orgânica. Ela nasce no chão de fábrica, mas de mãos dadas com a alta diretoria, ou seja, está diretamente alinhada com a estratégia da empresa. Então, faz com que se caminhe de uma forma muito natural e organicamente vai crescendo. Ela tem, de certa forma, apesar de ser um pouco diferente para quem está acostumado com a estrutura do WCM, né? Ela tem os seus 7 passos, apesar de não precisar necessariamente, né, no pilar de controle de qualidade. A gente seguir passo 1, passo 2, passo 3 em pequenas áreas para depois ir expandindo. Então, ela já nasce na planta, na fábrica como um todo. Ela não está tão preocupada com documentação e mais com prática. Então, resumindo isso tudo, qual é o grande diferencial? A estrutura do pilar de qualidade faz com que a qualidade se torne uma atividade do dia a dia das pessoas do chão de fábrica. Então, leva a toda a estrutura operacional, passando lá do operador mesmo até a alta gerência, a começar a enxergar os problemas, os defeitos de qualidade como desperdício, aí vem a raiz lá do Lean e tudo mais, enxergar os defeitos como desperdícios e aprender a priorizá-los, e aí a gente tem as ferramentas para isso e tudo mais, que entra numa outra parte, né, do banco de ferramentas, aprender a priorizar os defeitos, resolvê-los de uma vez por todas para que não voltem a acontecer. E aí, quando a gente chega num certo nível de maturidade, começar a evitar que novos defeitos aconteçam. Então, acho que o grande diferencial é esse. É uma ferramenta muito prática, né? É uma metodologia muito prática, que ela nasce dentro do chão de fábrica, sempre muito alinhada, e que ela vai gerando consciência nas pessoas até que aquilo se torne uma rotina. Então, acaba que você não... Chega um momento que você não passa mais a se preocupar, nossa, que step, que passo lá dos 7 passos do pilar de qualidade a gente está, em que isso para de fazer sentido, porque a qualidade ela entra realmente na rotina. Então, eu acho que é uma receitinha, né, um passo a passo, que ajuda a criar isso. Para mim, esse é o maior diferencial. E aí, Eric, o que é que você acha? Bom, eu concordo em tudo que Alisson falou, e eu entendo que não só a qualidade, mas como todos os outros pilares do WCM, por terem uma inter-relação muito forte, né? Inclusive na próprio desenvolvimento de cada pilar, de cada passo, de alguns passos, obviamente tem interseção mais em alguns passos e entre alguns pilares do que em outros, mas de certa forma essa inter-relação acontece. E eu diria que a qualidade dentro do WCM ela acaba sendo, vamos lá, para uma falta de palavra melhor, uma evolução de uma abordagem da qualidade que há muitos anos, né, como a gente já tem aí, talvez muita gente aí já tem uma boa estrada e vê que a qualidade hoje é muito mais propositiva do que necessariamente uma abordagem mais passiva, não aquela que fica apontando erros. Né? Então, se apenas apontando erros. Há muito tempo vem acontecendo essa evolução e acho que culmina muito no WCM de ser a qualidade com uma abordagem muito mais propositiva, de participar no desenvolvimento de pessoas e as pessoas a partir de ferramentas, de estrutura, elas sejam propositivas na busca da solução de problemas relacionados à qualidade. Então, eu creio que essa estrutura, associada a essa nova tendência da qualidade ser mais propositiva, ela traz realmente, acho que combina bem no viés que é a qualidade, essa proposta orgânica aí que a Alisson falou, que é a qualidade hoje não fica apenas centralizada no ambiente tático. Né? A qualidade ela tende a se desdobrar para o ambiente operacional e é isso que se espera.
Ontem eu estava falando exatamente sobre, eu estava dando uma aula ontem sobre o pilar de manutenção autônoma e o pilar de organização do posto de trabalho, em WCM, e falei muito essa questão relacionada a, agora, digamos, indo um pouco além do assunto de qualidade, né? Que o perfil, inclusive operacional, hoje o perfil operacional de 20, 30 anos não cabe mais hoje no perfil operacional dos anos 2000, 2020, 2010. Não cabe mais, porque hoje o perfil operacional ele exige um nível de habilidade e competência completamente diferente, um perfil de atuação completamente diferente. Se a gente fala de manutenção autônoma, de qualidade no ponto de trabalho, de controle no ponto de processamento, não cabe mais aquele perfil de operador que apenas, quando costuma dizer no Nordeste aqui, né, apertar pitoco, né, Alisson? Ele é um operador que tem uma proposição de não só buscar excelência em termos operacionais, no aspecto puramente técnico operacional, mas transcende essa questão em relação à qualidade, manutenção autônoma e tantos outros assuntos pertinentes ao operador. E aí, agora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade, esse cascateamento de responsabilidades e atuações pertinentes, concernentes à qualidade dentro do WCM, é uma coisa realmente que é diferenciada. E eu digo mais, isso vamos falar um pouco mais pelo viés da prática. O tempo de resposta a problemas e defeitos é muito rápido no WCM. Não dá para a gente trabalhar com tempos de resposta muito longos, tempos de respostas curtos. Exige-se que tenha esse tempo de resposta muito rápido. Do contrário, até o trânsito da metodologia ela foi comprometido se não tivesse essa resposta rápida a problemas e a soluções também, né? Isso se traduz muito bem em uma ferramenta que a gente usa muito no WCM em qualidade, que é o Fast Response, né? Resposta rápida, né? É uma ferramenta que exige que tenhamos uma resposta à altura e numa velocidade que seja condizente com o nível de qualidade que se quer atingir. E resposta rápida não pode ter resposta rápida se a gente concentra essa questão da qualidade apenas no ambiente tático ou até mesmo no ambiente estratégico. Ela tem que se desdobrar nas suas ações e práticas para um ambiente operacional. Acho que esse é o grande diferencial, ou os grandes diferenciais, né? Eu acho que um ponto-chave aí da sua fala, Eric, é quando você fala das responsabilidades. Porque eu gosto sempre de falar, o nome é WCM, é World Class Manufacturing. Então, quem já trabalhou, consegue enxergar que acaba que todas as atividades, todos os pilares, eles voltam a responsabilidade para a manufatura, né? Para a área de produção, que é quem está ali agregando valor aos produtos. E o que a gente quer é agregar valor ao produto e eliminar tudo aquilo que seja diferente disso. Então, quem faz o pilar de qualidade acontecer não é o departamento de qualidade, é o departamento de produção, é a manufatura. Quem faz o pilar de manutenção acontecer não é o departamento de manutenção, é a manufatura. Então, é realmente integrar todo mundo dentro desse sistema, dentro desse ambiente favorável para conseguir colher esses frutos cada vez mais rápido. Então, outro ponto é, de fato, a velocidade, né? Então, é o fast response, é o que a gente chama de short loops, né? Os caminhos curtos. Sempre buscar os caminhos mais curtos para a resolução dos problemas. Eu acho que talvez seja esse também um motivo da nossa conversa aqui, do debate, e trazer um pouco mais dessa perspectiva prática da própria metodologia no que acontece, na verdade, no chão de fábrica, né? No Gemba mesmo. O que Alisson falou tudo converge no final das contas para a manufatura, efetivamente, né? E a questão da responsabilidade ela tem que ser permeada, e eu quero ressaltar isso para deixar isso muito claro, que eu sei que não é exatamente o foco da nossa conversa de hoje, mas eu vou trazer, porque não dá para falar de WCM de forma isolada, né? A gente tem que também trazer outros elementos. Não dá para fazer QC, não dá para fazer AM sem o PD atuando também focado em manufatura. Ou seja, hoje eu acho que esse ponto também ele é passível de muita importância, que a gente tenha clareza como funciona.
você transpassar os diversos pilares com o QC e PD é de extrema importância, não só para o QC, obviamente, mas para outros pilares e outras áreas de conhecimento, mas o PD na formação técnica, na formação de desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências é extremamente importante. Então, não dá para trabalhar de pilares isolados, né? Quando a gente fala de QC também, a gente tem que falar da parte de formação, né? Da formação, não só pelo ponto de vista técnico, não só pelo ponto de vista técnico e não só também pelo ponto de vista da WCM, mas também pelo ponto de vista comportamental, né? A gente fala muito de atitude, né? Porque é uma coisa muito importante. Quando você fala de treinamento, capacitação técnica, WCM, você ensina as pessoas. Dá para você ensinar. Umas aprendem, desenvolvem mais rápido, outras não em velocidade tão grande. Mas a atitude é um pouco mais, algo mais crítico, que você tem que, esse desenvolvimento de atitude é um pouco mais, não é tão fácil, né, como você ensinar essas pessoas em relação à parte técnica. Então, QC sem PD, eu acho, no ambiente de manufatura e no chão de fábrica, no Gemba, não dá para a gente falar de essas coisas de formas distintas. Elas estão dentro de um mesmo nicho, do mesmo foco, quando se fala da parte de qualidade também, né? Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver vou pensar aqui. Desculpe, PD é People Development, desenvolvimento de pessoas, só para a gente não falar aqui nas siglas, naquela sopa de letrinhas, às vezes você acaba se empolgando e não explica exatamente o que é, né? People Development, desenvolvimento de pessoas, tá? Só para fechar aí o raciocínio. Legal. Uma outra aqui. O pilar do controle de qualidade só utiliza ferramentas exclusivas do WCM ou utiliza outras ferramentas e métodos que não são do WCM? Pau ímpar. Bom, já que você ensinou a primeira, eu vou iniciar essa segunda rodada de perguntas. Bem, veja bem, antes de responder efetivamente, objetivamente essa pergunta, ninguém hoje pensa em nenhuma metodologia focada em produtividade e qualidade de forma exclusivamente isolada com suas próprias ferramentas. Eu acho que hoje em dia até mesmo ninguém pensa dessa forma, não dá para pensar dessa forma, mesmo porque algumas coisas funcionam muito bem em outras metodologias e por que não funcionariam também dentro do WCM. Então, só para contextualizar, não dá para a gente desvencilhar boas ferramentas bastante efetivas e eficazes apenas se elas funcionariam exclusivamente com outras metodologias. Não, a gente traz existem, inclusive, muitas ferramentas que são utilizáveis dentro do pilar IQC, que são de outras metodologias, né? Por exemplo, dentro dos passos de IQC, objetivamente falando, tem uma parte que é a eliminação de perdas crônicas, né? Como vocês devem saber. E quando a gente fala de perdas crônicas, obviamente são perdas que são perdas que têm uma solução de complexidade relativamente alta em relação a outros tipos de perdas. E, obviamente, exige-se que você utilize ferramentas que atendam ou que respondam a essa alta complexidade, né? Então, eu vou dar pelo ponto de vista do que a gente já utilizou, né? Eu trabalhei na Lear, que é uma das sistemistas que atua no Polo, que agora é o Polo Stellantis, antes era FCA, assim como o Alisson, a gente comeu muita poeira lá no começo, né, Alisson? A gente respirava poeira e cuspia cheixo, como a gente dizia aqui, como diz aqui no Nordeste, né? A gente respirava poeira e cuspia pedra. E a gente utilizava, nesse passo especificamente de eliminação de perdas crônicas, metodologias como o Lean Six Sigma, por exemplo. A gente fez projetos Six Sigma dentro do passo 5 para eliminação de perdas crônicas. Métodos Taguchi e outras ferramentas de alta complexidade podem ser perfeitamente aplicáveis e utilizáveis dentro do pilar IQC da WCM. Não há uma restrição exclusiva. Tem que ser a ferramenta, o método, a metodologia que efetivamente solucione o problema, né? Esse é o propósito, né? Eu acho que o WCM, assim como o Lean, né, a gente vê muito a questão das ferramentas, mas existe além das ferramentas, uma questão de cultura por trás dessas ferramentas, que é o que dá o cerne da metodologia em si,
né? Então, qual a proposta do WCM? Não é se ater apenas às ferramentas exclusivas que foram desenvolvidas, que são, obviamente, bastante eficazes e efetivas, mas você dispor de um arsenal bastante eclético para que você possa trabalhar em outras frentes e eliminação de algumas perdas também. Ok. Alisson, Não, quer é acrescentar alguma bem... coisa? Não, só um ponto. A gente olha para a história, né, de onde surgiu o WCM, vem lá nos anos 2000, na Fiat, né, quando fez uma parceria ali com outras empresas, Saint-Gobain e Arcelor, e buscaram o conhecimento na fonte, né, foram lá buscar especialistas japoneses para criar esse novo sistema de produção. Mas o WCM, eu costumo dizer que ele é basicamente uma grande caixa de ferramentas. O WCM criou muita pouca coisa nova. O WCM ele pegou o que já existia de melhor e colocou dentro de o que a gente chama hoje, tem um nome bonito para tudo, né? Dentro de um framework. Né? Criou fluxos, criou caminhos, criou passo a passo, literalmente, né? Criou uma numerologia própria, tudo é 7 passos, 0 defeito, tal, tem os números cabalísticos dentro do WCM, mas utilizando basicamente muito do que já existia. O pilar de QC, ele é basicamente controle de qualidade total, né? Que é o que nasce lá no Japão, ali em paralelo com a Toyota e tudo mais. Os pilares voltados para manutenção, eles têm a base toda do TPM. Então, existe muito pouco, de novo. Existem, sim, algumas ferramentas específicas que são do WCM. Para o pilar de qualidade, a gente tem matriz QA, que é específico do WCM. Tem o Curse Release, que é uma ferramenta de análise de riscos. Tem TWTTPR, que é uma ferramenta para análise de erro humano. Mas, no geral, são ferramentas que já funcionavam. Então, foi só tudo colocado dentro de uma grande caixa e com um framework, né, com uma forma de trabalho para colocar em prática. Então, nada vem do nada, a base de tudo. Eu vejo muita polêmica no LinkedIn, principalmente, o pessoal querendo rivalizar os sistemas, né? O que é melhor? É o Lean? É o Six Sigma? É o WCM? Mas, minha gente, tudo vem do mesmo lugar. Tudo vem lá do Japão. É tudo Lean. Se qualquer sistema que nasceu depois disso, ele vai ter a base do Lean. Porque é a melhor forma de se pensar e não é muito diferente do que se fazia antes também, porque se pensar já dessa forma, só não de tão organizado. Então, nada vem do nada, do WCM ele é uma caixa de ferramentas. E só complementando o que Alisson falou, a questão da rivalização das metodologias, isso é uma opinião bem profissional e pessoal, profissionalmente pessoal, digamos assim. Eu acho que é uma discussão incipiente, uma discussão que não leva efetivamente digamos, a um plano prático algum, né? A melhor metodologia é aquela que melhor funciona para você. Assim como as ferramentas que dá resultado. A melhor ferramenta é aquela que dá resultado para você. Eu nasci do Lean, meu bem profissional é Lean desde 1996. Eu trabalho com Lean até hoje, não dá porque quando trabalhei 5 anos no WCM também tinha Lean, como o Alisson falou, essencialmente é Lean. Mas eu acho que a metodologia ferramenta ou qualquer coisa correlata a isso, a melhor que funciona é que melhor entrega para você os resultados que você espera. Né? O que eu costumo falar, e com clientes em consultoria também, é o seguinte: quando você usa ferramentas que você tem que trabalhar para a ferramenta, ficar preenchendo papel, ficar trabalhando para a ferramenta e ela trabalhando menos para você, então está na hora de você entender, de você remodelar ou revisar os seus conceitos e ver se aquela ferramenta realmente está entregando para você o que ela deveria entregar. Né? Se você está trabalhando muito mais para a ferramenta, para a metodologia, do que você para ela, então, lógico que no começo, no início, na implementação, naturalmente você vai trabalhar muito mais para ela, porque você vai estruturar e tudo mais. Mas passando em certo ponto, se você está trabalhando demais para ela e ela trabalhando muito menos para você, então está na hora de você fazer algumas reconsiderações nesse trajeto aí. Ok.
Bom, deixa eu pegar uma fresca aqui agora. Tá? Vou pegar uma pergunta do Sérgio, né? Nosso colega, conheço. Né? Sérgio pergunta o seguinte: como resolver problemas de erros operacionais com a metodologia do WCM? Como, por exemplo, erros por falta de atenção e distração durante a montagem de um determinado produto, ou de um subproduto, de um componente. Uhum. Essa é a pergunta do Sérgio. Bom, desculpa, Alisson, eu acabei falando sem falar, mas tudo bem, vamos Começou, seguir. termina, pode continuar. Já comecei e termino. Bom, como ele já especificou qual o tipo de erro, né, que é o devido à falta de atenção, distração, né, Alisson citou, isso aí são erros que a gente considera, que a gente classifica dentro do WCM e de algumas ferramentas como erro de causa humana, né? Erro de causa humana, dentro do WCM é tratado dentro de uma ferramenta chamada TWTTP/ERCA, né, que na verdade são duas abordagens dentro da mesma ferramenta, que trata justamente essa questão. Né? TWTTP, que é uma sigla para The Way to Teach People, a maneira de ensinar as pessoas, ela trata erros humanos causados por falta de conhecimento nos padrões que foram estabelecidos. Enquanto o ERCA ele trata outros erros humanos com fatores causais diferentes do erro por falta de conhecimento. Então, essa qualificação do erro humano, por essa perspectiva, temos essas ferramentas que são direcionadas a esse tipo de erro, né? Mas, ampliando um pouquinho a pergunta, eu acho que o que o WCM faz muito bem, né, nesse aspecto é o seguinte: esse desdobramento do custo a partir do CD, onde ele elenca e define onde estão os erros e quantifica esses erros, inclusive em valores monetários, acho que direciona muito bem em que tipo de perdas você tem que tratar e quais são as ferramentas. Nesse caso, especificamente da pergunta de Sérgio, que está relacionado ao problema de distração, falta de atenção, estresse, fadiga, esses erros eles são tratados por essa ferramenta, no caso, mais especificamente pelo ERCA, não pelo TWTTP. Como eu falei, o TWTTP ele foca nos erros humanos causados por falta de conhecimento nos padrões. Ok. Alisson, quer acrescentar alguma coisa? Esse tema aí é bem comum nas aulas, é sempre o tópico que o pessoal mais se interessa é como tratar erro humano. Uhum. E assim, além da aula que o Eric deu de TWTTP-ERCA, que é a ferramenta básica que a gente usa para a resolução de problemas voltados para a mão de obra, também existe outra coisa que aí é da base do WCM, também não é específico do QC, são as abordagens, né? A abordagem sistêmica e a abordagem focada. Eu uso a TWTTP-ERCA para um primeiro ataque na minha abordagem focada. Que é a abordagem focada? Eu pegar um problema e buscar a solução daquele problema. Para buscar a solução daquele problema, aplica a ferramenta, encontra a solução, aplica uma ação, resolver aquele problema não volta a acontecer. Só que com aquilo eu começo a gerar um banco de dados. Então, eu consigo mapear, por exemplo, qual é a área, o trecho, o posto de trabalho, o operador da minha produção que está gerando mais erros. Qual é a principal causa dos erros humanos que estão acontecendo dentro da minha produção. E com isso eu consigo ter uma abordagem sistêmica, tomar medidas sistêmicas para ir sanando, trabalhando no sistema como um todo, na minha produção como um todo, para ir sanando esses defeitos. Então, existem outras metodologias, como Quality Gate, que é você selecionar os pontos que existem em maior repetição de defeitos de origem humana e colocar um ponto de controle e começar a mapear 100% da produção, todo defeito que aconteceu, chama lá o operador que foi responsável, vai avaliando ponto a ponto. Então, a outra, além, né, de ter essa ferramenta específica, a gente também consegue ter ganhos, e às vezes ganhos até maiores, né, que olhando como um todo e a longo prazo eu consigo colher muito mais dentro das abordagens sistêmicas que me gera através dessa ferramenta. Perfeito. Muito bom. Tá, uma próxima aqui também que eu acho que é do Sérgio, hein? Eu acho que é do Sérgio. Ele deu
um SR ali, não completou o nome, mas acho que é Sérgio, porque estava longo, né? Ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre o pilar do TPM, manutenção da qualidade, com o pilar do WCM, né, o controle da qualidade? São dois tempos, né? Qual a diferença entre a qualidade no templo do TPM e a qualidade no templo do WCM? Se é que eu entendi a pergunta do Sérgio, acho que é isso. Essa eu vou deixar para o Eric, que ele sabe tudo de TPM. Até eu quero escutar. Veja, eu acho que a Alisson introduziu muito bem a questão relacionada da qualidade dentro do WCM, e que ele tem, obviamente, a qualidade é uma gestão de manufatura muito mais amplo, né, no qual, para deixar isso bem claro, o TPM ele faz parte, enquanto essência, na composição do WCM, né? É preciso deixar isso muito bem claro, tanto nos pilares de manutenção profissional quanto os pilares de manutenção autônoma. Eles têm essa influência, né, muito forte do TPM, né, que é o Total Productive Maintenance. Bom, o TPM, é lógico que ele tem uma amplitude muito interessante, tanto que ele tem 8 pilares, hoje chamam de o 5S como oitavo pilar, mas são 8 pilares. Entre os 8 pilares está o pilar de Quality Maintenance, né, que é o pilar QM, que a gente chama, né? O TPM ele é muito focado focado no incremento da produtividade e da qualidade pelo ponto de vista da relação produtiva com o equipamento, da manutenção, né? Por isso que chama Total Productive Maintenance. Então, por consequência, o pilar de QM ele tem um foco muito grande na relação homem-máquina, mas muito focado nos defeitos gerados e nos defeitos originados, focando nesses defeitos que são originados na relação e na produção homem-máquina, homem-equipamento. Enquanto que o QC, não, o QC ele tem uma amplitude muito maior e tem ele transpassa os outros pilares em outros tipos de assuntos mais diferentes. Tanto que dentro do pilar de QC existe uma ferramenta chamada matriz QM, que é a matriz de Quality Maintenance, que é homônima do pilar de QM do TPM. Então, de uma forma muito objetiva, diria o seguinte, que o pilar de QM, de Quality Maintenance do TPM, embora ele tenha uma amplitude, uma preocupação também na parte de formação, de qualificação das pessoas envolvidas para poder focar e identificar quais são os defeitos, melhorar o equipamento, melhorar a produtividade, melhorar a disponibilidade também, mas a relação do TPM se dá muito mais com o equipamento, enquanto que o pilar de QC ele tem uma amplitude muito maior e transpassa e se relaciona muito mais com outros assuntos que não são só equipamentos. Tá? Essa seria uma pergunta mais de forma objetiva. Mas, complementando essa questão relacionada ao TPM, para fazer jus ao TPM, que realmente é uma metodologia igualmente fantástica, muitas empresas utilizam hoje, a Moura utilizava o TPM, baterias Moura, antes de passar efetivamente para o WCM. Isso colaborou demais para que ela tivesse essa transição muito menos trouxesse menos transtornos nessa transição. O TPM ele tem digamos, ele permeia muito bem a questão da estrutura, que deu, não posso dizer, posso afirmar com toda certeza, mas a estrutura no qual o TPM, esse framework que Alisson fala, do WCM, ele tem muita similaridade com o que o TPM trabalha, né? Não só em relação à estrutura, mas também os pontos dos pilares onde o TPM atua são muito semelhantes ao que os pilares do WCM atuam também, né? E um deles, obviamente, que é o pilar manutenção autônoma, que exatamente homonimamente, não só homonimamente, mas em termos de estrutura, é muito semelhante ao do TPM também. Muito bom. Tá. Uma próxima aqui, que deixa eu ver, tá do Fabrício, tá? O Fabrício, ele está perguntando o seguinte, com relação, né, às ferramentas avançadas que se aplicam, né, que vocês até falaram um pouco aí anteriormente, como justificar o uso dessas ferramentas avançadas se muitas vezes só financeiramente a aplicação acaba não se pagando?
Se é que eu entendi a pergunta que ele fez. Eu vou até ler ao pé da letra o que ele escreveu, né? Como justificar o uso dessas ferramentas avançadas se muitas vezes só financeiramente a aplicação não se paga? Alisson, por favor, se quiser, fique à vontade também. Eu posso complementar em seguida. Eu vou fazer uma declaração polêmica agora. Para um profissional da qualidade. Se financeiramente não se paga, então realmente vale a pena a gente gastar tanta energia para resolver esse problema? Se todas as empresas elas são movidas por dinheiro, né? A gente está sempre focando financeiramente. Polêmico, mas aí tem um mais. Mas quando a gente está falando de qualidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque os benefícios da resolução de um problema, às vezes, eles não são calculáveis financeiramente, apesar de se ter o impacto financeiro. Então, mesmo não sendo calculável, existe o impacto financeiro. A gente sempre tem que ter isso em mente. Como assim? Se eu tenho um problema, um defeito de qualidade manual, eu trabalho com carro, né? Produção de carro. Eu posso ter problemas que estão afetando diretamente o meu cliente. Problemas que muitas vezes podem não estar gerando um déficit no caixa da empresa, porque o cliente não chega nem a reclamar disso em garantia, mas isso fere a imagem da empresa, a imagem da marca. Então, se a gente está falando de carro, imagina aquele carro que faz muito barulho. Você anda na rua e parece um chocalho, vai batendo tudo. Às vezes o cliente não sabe nem de onde vem o barulho, então vai passar as revisões, ele não vai nem reclamar lá na concessionária, porque ele não sabe nem o que reclamar, né? Porque, eu ando ali no calçamento, bate a porta, mas depois parece que vem um barulho também do porta-mala, tal. Isso é muito comum de acontecer. Mas o que é que acontece ao longo do tempo? Vai se criando a imagem que o carro da marca tal, ele bate muito, ele faz muito barulho. E essa imagem, ela vai se espalhando, né? A má notícia corre rápido. E quando você vê, aquele carro começou a perder mercado, você começou a perder venda. Tem uma ferramenta mais recente aí que a gente usa na empresa, que é dentro do cálculo do custo da não qualidade, a gente tem uma teoria aí muito doida de uns cálculos estatísticos, a gente faz uma estimativa dos custos de perda de venda. Quanto é que eu estou deixando de vender? Quantos clientes eu estou perdendo só por conta de problemas que estão sendo gerados, ou seja, por conta de estar espalhando essa má notícia. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. De forma geral, realmente não faz sentido você gastar dinheiro e energia da empresa para resolver um problema que não se paga. Porém, quando eu estou falando de qualidade, para avaliar se ele se paga ou não, eu não posso ir tão ao pé da letra de só olhar se aquilo está impactando naquele momento o meu fluxo de caixa, né? Eu tenho que olhar com um olhar mais abrangente porque a qualidade é o impacto daquilo no cliente. Então, eu tenho que saber se aquilo pode ou não estar impactando o meu cliente. Então, acho que isso que tem que ser levado em consideração para ponderar junto com uma diretoria ali, se vale a pena ou não você estar gastando aquele recurso para resolver aquele problema. Bom, acho que Alisson foi no ponto que eu também concordo, né, que eu iria abordar também, que é o seguinte, que é a questão relacionada à qualificação desses ganhos e perdas, né, não só a quantificação. A quantificação é muito claro, né, a gente consegue tangibilizar bem essas questões relacionadas a perdas, a ganhos, quando você tem números à mão que se pagam, como o próprio Fabrício colocou esse termo, né? Mas, se até vocês me permitem, professor Serafim me permite, eu vou responder exatamente com um projeto que eu participei, que é um projeto focado em Six Sigma, na empresa que eu trabalhava, isso faz muito tempo já, 2001, vejam. O primeiro projeto Greenbelt que eu fiz foi o seguinte, que era o problema, nós fabricávamos garrafas PET, que na época que era uma tecnologia de complexidade relativamente alta, à época, né?
Depois ela se popularizou, então não teve... Então, como você populariza muito, escalabiliza muito a tecnologia e todo mundo tem acesso, então ela acaba perdendo naturalmente seu valor agregado, inclusive se transferindo para o produto, né? Mas, enfim, na época tínhamos esse problema, e era um problema muito simples, que era um problema de espessura no calcanhar da garrafa. Esse espessura do calcanhar da garrafa, que, para quem conhece um pouco, Six Sigma, o nível sigma desse processo era um nível sigma bem aceitável, acima de 3,8, 4, ou seja, um nível sigma bem aceitável. Mas a experiência que o cliente tinha com esse defeito, quando ele ocorria, era muito desgastante. Imagine, vamos trazer para a vida prática, se comprar um refrigerante que seja, e ele estourar literalmente pelo fundo, quando você compra, sem nenhum tipo, sem colocar na geladeira ou coisa parecida, sem ele cair, é uma experiência bem desagradável. Então, apesar desse tipo desse projeto em si não ter savings e ganhos tangíveis, existe o que a Alisson falou, que são ganhos e custos intangíveis que a gente não necessariamente consegue calcular de forma muito precisa, embora haja tentativas, como ele colocou aí, como é o termo mesmo que você falou, que é o que você usa na sua ferramenta, é o custo de... Cálculo de perda de vendas. Cálculo de perda de venda, que são custos de ganhos intangíveis, a gente não tem como calcular com precisão. Mas a gente sabe que isso efetivamente traz um desgaste muito, muito significativo, que é desgaste de marca. E esse projeto do calcanhar, e que a gente teve que trabalhar arduamente e fez esse projeto, foi porque não, ok, ele ocorre a cada, sei lá, quantos milhões de unidades ou quantos milhares de oportunidades. Mas se você tem uma fábrica de refrigerante que fabrica num dia quase 400 mil garrafas, obviamente que essa probabilidade ela aumenta e de um cliente ter uma experiência ruim com o produto. E isso é péssimo. Então, isso vai trazendo desgastes para a marca, isso afeta no longo prazo e muitas vezes até no curto prazo, dependendo do problema, que não necessariamente é um problema quantitativo, que torna essa relação de você justificar um projeto apenas pelo ponto de vista quantitativo uma perspectiva bastante perigosa, diria, né? Bem perigosa. Eu concordo inteiramente com a Alisson em relação a isso. A gente tem que se ater, obviamente, que como as empresas elas vivem da sua sobrevivência financeira, obviamente, né? Mas às vezes esse problema financeiro ele tem algumas perspectivas e algumas nuances que são importantes, que às vezes passam despercebidas. Se a gente não tiver essa preocupação constante com qualidade especificamente, a gente pode ter problemas mais sérios à frente. Ok. Uma próxima, eu vou pegar uma outra fresca aqui também. É do Jonatas, né? E o Jonatas pergunta o seguinte, não sei se vocês já responderam lá atrás ou não, mas ele pergunta o seguinte: para iniciar o pilar da qualidade, deve-se aplicá-lo aos poucos, para que na medida que ele vá sendo desenvolvido, todos possam acompanhar, ou de forma total, abrangendo uma fatia de 100% da produção? Tem pontos favoráveis e contras em ambos os modos. E aí ele diz assim: quando digo aos poucos, eu falo em pontos isolados. Então essa é a pergunta dele. Quer puxar aí, Eric? Bom, pode ser. A qualidade, assim, vou explicar um pouquinho como é o funcionamento, a dinâmica e a mecânica do WCM, né? Existem 3 pilares que eles andam, 3, aí eu acho que Alisson pode até me corrigir, mas eu acho que são 3, sim, efetivamente, que eles trabalham de forma conjunta nos seus ciclos, que são os pilares de CD, FI, os 4, aí você me corrigiu, Alisson, CD, FI, PD e qualidade, que eles rodam ciclos de forma completa, todos juntos. Agora, em relação aos pontos, se tem que ser 100% a totalidade da produção ou não, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte: naturalmente, o WCM ele trabalha de uma forma, dentro dos pilares operacionais, principalmente, que eles trabalham com um modelo chamado área piloto, ou área modelo, né? Então, essa área modelo, em muitos dos pilares, basicamente, eles são desdobrados a partir de 2 pontos. Pelo ponto de vista de qualidade, pelo ponto de vista de custo e alguns deles pelo ponto de vista de segurança.
Então, foca-se as energias, os recursos e a implementação naquela área modelo, e depois temos as expansões. Em relação à qualidade, quando a gente trata pela questão dos giros do CD, e os giros que arrasta com ele o FI e o QC, eles giram dentro dessas áreas de modelos todos os steps, tá? E posteriormente existe a expansão para outras áreas de modelo. Eu diria que o WCM como um todo ele não trabalha com 100% da produção, ele não trabalha simultaneamente em todos os pontos da produção, não é assim a dinâmica e a mecânica. A mecânica é ter pontos, áreas focais e áreas com perímetros menores para que você faça o desenvolvimento dos pilares ali naquela área modelo, depois você, após o aprofundamento, você faça a expansão para as demais áreas. Não, é bem isso mesmo, né? Existe essa lógica geral no WCM, da gente mapear as áreas, escolher as piores para começar, né? A partir de uma área modelo, e aí eu vou aprendendo e expandindo, então cada vez vai ser mais fácil. Mas se a gente for para a lógica mesmo, para a metodologia, o pilar de qualidade em si, ele não necessariamente precisa de seguir essa lógica, né? Porque como o Eric falou, qualidade junto com PD, CD, FI, são pilares que eles são transversais. Então, eles podem ser implementados na produção como um todo e seguindo um compasso próprio. Né? Tanto que você não necessariamente vai precisar seguir, você não vai ter, não é que você não precisa seguir, você não vai ter um mapeamento tão claro nos pilares de chão de fábrica como no WO, organização do posto de trabalho, onde você sabe cada área da sua produção, em que passo do 1 ao 7 ele está. Na qualidade, não, você tem o passo a passo de 1 a 7, que você vai seguir como um todo naquela estrutura. Aí entra um ponto interessante, que são as interfaces. Quando eu estou falando, eu citei WO, né? Quando eu estou falando do Step 4, passo 4 de WO, ele é basicamente gestão da qualidade. Eliminação de erro humano e otimização de métodos para eliminação de defeitos. Então, assim, eu tenho que ter uma base estruturada na produção como um todo, trabalhando com qualidade, ou seja, eu tenho que ter uma matriz de priorização de defeitos da unidade como um todo, que é a matriz QA. Eu tenho que estar começando a trabalhar no meu mapeamento de controles através da QA Network. E aí, nas áreas específicas, onde eu vou chegando, no nível de maturidade, como no Step 7, no Step 4 de WO, eu vou começar a entrar com um foco mais forte em gestão de erro humano e eliminação de problemas de método. Quando eu estou chegando no Step 4 também, lá no Step 5 de AM, eu vou trabalhar na parte de Quality Maintenance nas máquinas. Então, anda meio que em paralelo. Tem esse foco transversal e a gente vai ganhando pontos de aprendizado junto da interface com os outros pilares. Exatamente. Exatamente, o CD, FI, QCs e PDs trabalham de forma ampla e transversalmente outros pilares operacionais e não necessariamente seguem a expansão, o critério, né, de aprofundamento e expansão como os pilares operacionais fazem, mas essa parte da inter-relação que a Alice falou é muito importante, né, porque eles são o suporte para os pilares, né, pelo ponto de vista, não só do ponto de qualidade, mas qualidade FI e o próprio CD também. Ok. O Sérgio aqui, mais uma vez, ele agradece ao Eric pela explanação dos assuntos, agradece também ao Alisson pela explicação dos pontos. Aí tem mais uma pergunta dele aqui, como vocês fazem o cálculo das perdas por não qualidade? Né? Aí ele coloca aqui depois da questão, né? Marca perda de cliente por problemas de qualidade, é isso? Né? Conforme Alisson comentou, o cálculo de perda de vendas, o desgaste da marca e, consequentemente, perdas de venda. Então, essa é a pergunta que ele faz. Né? Em resumo, como é que vocês fazem o cálculo das perdas por não qualidade, considerando esses fatores? No geral, custo de não qualidade a gente calcula de forma bem tradicional, assim, na teoria. Divide os custos internos e externos. Custos externos são basicamente os custos que eu tenho com garantia, reclamação de cliente, saque, tudo isso.
Aí existem algumas teorias malucas aí para tentar estimar os custos de perda de vendas, que a gente chama de reputation losses, né? As perdas de reputação. Mas aí depende muito do mercado que você está trabalhando, do produto, não existe, tem que dar uma pesquisada melhor, né? Então, quem quiser, vou deixar meu contato no final, quem quiser depois me procurar, eu posso passar alguns modelos de formatação. Mas normalmente a gente não leva isso muito em consideração assim nos custos da não qualidade quando a gente está trabalhando de forma tradicional. Então, esses são os custos externos. E os custos internos, aí entra normalmente os defeitos, e aí dentro de defeito a gente separa em retrabalho e scrap, né, quando eu preciso jogar material fora ou jogar produto fora. Retrabalho para eu resolver um defeito de qualidade que foi gerado. E os controles. Controle de qualidade também é perda, também é desperdício. Então, é ótimo a gente ter controle, temos que ter controle para garantir que os produtos saiam bons, saiam garantindo a satisfação do cliente, mas isso agrega valor ao produto? Não agrega. Então, é perda também. Então, normalmente a gente separa dessa forma. Custos internos, controle e defeitos, e dentro de defeitos a gente abre em retrabalho e scrap, e custos externos, custos de garantia no geral, né? Ok. Uma outra pergunta aqui do Fabrício. Como trabalhar preventivamente com qualidade de materiais? Ele se refere aos conceitos dos 8 estágios e como implementá-lo. Eu adoro essa ferramenta. Vai, Alisson, fica à vontade. Sou fã do 8 estágios. Eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que tem. Essa é específica, né? A gente falou antes sobre ferramenta. Essa é específica do WCM, vem na metodologia. E ela tem duas. A ideia é como a gente atacar o M lá dentro da distribuição do 4M1D, né? Quando a gente faz a análise de Ishikawa, tudo que vem do M material, todos os problemas que vêm de matéria-prima. E aí existe toda uma metodologia que aí daria 1h30, seria pouco para a gente falar sobre ela, mas aí, de forma resumida, a gente abre em uma abordagem reativa, que é como eu tratar os defeitos que estão acontecendo, e na abordagem preventiva e proativa, que andam em conjunto. Como é que é essa abordagem preventiva e proativa? Bem resumidamente, a gente vai mapear, criar um mapa de criticidade do material que está sendo, que é fornecido com relação à criticidade e performance dos fornecedores, ou seja, a ideia é eu criar meio que um mapa de calor para eu conseguir enxergar se os meus materiais, meu encame mais crítico, ou seja, aquele que vai ter maior impacto na qualidade do meu produto, ele está sendo fornecido por um fornecedor que ele não tem um bom histórico de performance, que ele comumente, historicamente, me gera problemas. Então, a gente cria um mapa de calor, distribuindo os part numbers que são recebidos a performance dos fornecedores, para a gente mapear as áreas, quais são os part numbers mais críticos. Quando a gente define os part numbers mais críticos, a gente vai criar os process control map, os controles, mapeamento dos controles de processo, que é um mapa dos controles olhando desde lá da casa do fornecedor. Então, é você pegar o seu produto que é fornecido, né, sua submontagem, sua matéria-prima, e você mapear, enquanto cliente que está recebendo aquele material, quais são as características críticas para a qualidade, quais são as CTQs daquele produto que você está recebendo, e você vai, em conjunto com o fornecedor, mapear todos os controles de qualidade que existem para cada um daquelas características. Os controles dentro do seu processo já cliente, até os que são dentro lá da casa do fornecedor. Com base nisso,
você vai começar a enxergar as oportunidades de melhoria. Eu tenho um ponto, uma característica que é muito crítica para mim enquanto qualidade, e não tem nenhum ponto de controle aqui dentro do processo. Ou os controles que tem são tudo dentro da minha casa enquanto cliente, não tem nenhum controle dentro do fornecedor. E aí a gente começa os trabalhos proativos de criar controles mais robustos e migrar eles sempre o mais próximo possível da origem, ou seja, lá para a casa do fornecedor. Então, tentando resumir, essa é a abordagem preventiva para a matéria-prima. Muito bom. Tá. O Vinícius da VEG, ele faz um comentário aqui, né, que queria colocar aqui para vocês, até para vocês comentarem algo, né, em relação. Vinícius diz o seguinte: nós temos muito trabalho onde aplicamos o pilar de safety, o pilar de segurança, mesmo sabendo que o retorno financeiro é baixíssimo. O nosso intuito é resolver os problemas que atrapalham a produção. Ele colocou duas afirmativas, né? Entendeu? Se eu bem entendi, ele, apesar de estar trabalhando com o pilar de safety, obviamente, ele, se a minha leitura estiver errada, me corrija, por favor, Vinícius. É que trabalho de safety não puramente trabalha apenas com a questão de segurança, mas também objetivando, através desse enfoque de segurança, também proporcionar um sistema produtivo mais fluido, mais com menos problemas, né? Esse é um dos grandes, eu entendo que seja talvez uma das grandes desmistificações que existem, que a gente até falou a respeito de qualidade, que é perfeitamente aplicável à segurança, né? De não ter, de perdas de enxergar as perdas como elas fossem puramente quantitativas, né? E não é hoje não essa leitura, essa abordagem, ela talvez não por si só não se sustente, né? Então, quando a gente fala de safety, principalmente, que a gente fala que é o seguinte, eu aprendi isso muito cedo, quando trabalhei na empresa, que a segurança era a Alcoa, não é merchan, não, né? Mas muitas coisas, a Alcoa realmente é uma empresa que já tem uma preocupação extrema com a segurança, né? E um dos pontos que a gente aprendeu muito cedo, que nós aprendemos muito cedo lá, que é o seguinte, que segurança não é a prioridade. Segurança é um valor em si, né? Se é um valor, então ela é inegociável, né? As outras prioridades você negocia, né? Você pode colocar mais produção, menos produção, ou produzir mais alguma coisa ou menos outra. Isso são prioridades que você estabelece em algum momento. Segurança você não negocia, segurança é um valor, né? Então, se é um valor, é um requisito do negócio. Hoje a gente não enxerga mais segurança apenas como uma obrigação, mas ela, em termos de negócio, se pensar amplamente como modelo em um negócio como um todo, hoje a segurança ela não dá para você colocá-la como um ponto de requisito a se cumprir, né? Ela é um valor de todas as organizações hoje em dia, que de grande porte, que de grande amplitude, então não dá para desvencilhar. E trazendo para o ponto de vista prático, na verdade, o ambiente inseguro ele é improdutivo. O ambiente da condição insegura ela é uma condição improdutiva por si, né? Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa premissa, então, à medida que você vai trabalhando conjuntamente com as eliminações de perdas que impactam em produtividade e qualidade, você concomitantemente tem que trabalhar também com as perdas que não são tão tangíveis quando a gente fala de segurança, mas que inerentemente a condição insegura ela gera uma condição improdutiva por si, né? Então, por esses dois aspectos de valor e estar relacionada à questão improdutiva com a condição insegura, eu diria que não dá para a gente desvencilhar os dois assuntos. Eu não tenho como optar com uma condição produtiva, uma condição ou uma condição segura. Tem que ter os dois. Não dá para a gente negociar de forma diferente. Ok. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Tá, do Luiz Felipe Luz. O Luiz ele pergunta o seguinte: mesmo que os 7 passos, né, do pilar de controle de qualidade não siga necessariamente a lógica de área modelo ou expansão, os 7 passos do pilar de QM não deveriam ou poderiam seguir dessa maneira?
Eu não sei se ele está se referindo aos 7 passos do QM de TPM, é isso? Eu não sei se é essa questão ou QM com ferramenta. Eu só queria, se puder, Luiz, esclarecer um pouco mais, para a gente entender um pouco melhor ao ponto, né? Porque não sei se é o QM a ferramenta ou se é o QM 7 passos relacionado ao pilar do TPM. Luiz, você quer falar? Ouvir? Fica à vontade. Sim, estamos te ouvindo. Então, no material recente que eu consegui ali do WCM, além dos 7 passos, né, com aquela pegada de problem solving do QC, ele traz 7 passos de QM aberto. É como se fosse o QM no step 5 lá, do QC, mas ele traz num formato de 7 passos meio que em separado, dentro do pilar QC, mas com algo separado, né? Sendo o step 1, avaliar as condições do zero defeito, step 2, restaurar, step 3, análise de causa e efeito, enfim, e por aí segue, até o step 5, quando faz a matriz QM junto com a M e PM. Então, a minha dúvida é se essa abordagem de 7 steps específicos de QM não poderia ou não deveria seguir uma lógica semelhante de área modelo expansão, talvez seguindo junto com a MPM ou algo do tipo. Na verdade, na prática é assim que funciona. O 7 passos de QM enquanto ferramenta, a gente pode utilizar como ferramenta de problem solving. Você está fazendo lá um 7 passos de problem solving, você chega no ponto que você descobre que aquele problema é causado pelo M-máquina, então você vai passar agora para os 7 passos de QM para definir a causa raiz e tomar as contramedidas e chegar no zero defeito. Isso aí é um ponto para resolver um problema, uma abordagem focada. Mas ele também é usado, como você bem falou, em parceria com a MPM. Então, quando eu chego no step 5 de AM, é basicamente qualidade. Então, aquela máquina modelo que está sendo desenvolvido o AM, quando eu chego no step 5, eu vou precisar trabalhar qualidade. Trabalhar qualidade é aplicar 7 passos de QM. Então, você vai aplicar agora não para resolver um problema, mas para garantir o zero defeito da máquina. Você vai aplicar os 7 passos e no final você vai chegar na matriz X, matriz QM daquela máquina e monitorar até você chegar no zero defeito. E se você conseguir aplicar lá um keypoint, fazer a máquina controlar os parâmetros, avisar por conta própria, parar quando estiver fora do range e tudo mais. Então, essa que é a lógica. Então, respondendo a sua pergunta, essa questão de área modelo e área de expansão, a gente usa, sim, o 7 passos de QM nesse formato, dentro da evolução de AM/PM. Legal, obrigado. Tá, beleza. Só lembrando que no step 5, que é do AM, né, que é a parte de inspeção, que é a inspeção autônoma, não é isso? A inspeção autônoma, exatamente. A gente tem uma abordagem focada muito mais de que o operador ele desenvolva, mas trazendo aquela questão, só para poder pontuar a questão relacionada digamos, a responsabilidade da qualidade dentro da operação, né? Na parte de inspeção autônoma, inspeção geral do maquinário também do AM, essa abordagem do foco de entendimento não de perdas, mas na intervenção focada no aprimoramento do equipamento, no aprimoramento dos padrões, focados na redução de perdas relacionadas ao equipamento, é uma condição, é uma perspectiva onde fica mais uma vez evidente de que a qualidade ela efetivamente tem que ser desdobrada até o nível operacional, nos mais diversos pilares. Não dá para a gente falar de QC sem falar da questão da transversalidade do QM nos mais diversos do QC, nos outros pilares também, né? Ok. Tem mais uma aqui, que eu não posso deixar de fazer, que é o seguinte: como definir a prioridade entre qualidade e custos? Eu acho que a gente até tocou de forma antecipada essa questão, né? Vamos lá, aí a gente vai discutir um pouquinho aí, acho que é uma pergunta bastante interessante, na perspectiva de tentar entender custo versus qualidade, ou custo com qualidade.
Bom, o WCM, já porque o pessoal já está num nível um pouco já bem interessante, no nível de entendimento da metodologia, mas todos sabem que o CD, ele tem, nesse desdobramento de custos, ele direciona muito as ações, não só pelo ponto de vista da qualidade, tentando quantificar as perdas de qualidade, perdas de mão de obra, perdas por mão de obra, perdas por máquina, perdas por estoque, perdas por movimentos de processos logísticos, enfim. Então, a base de quantificação ou de mensuração das perdas e priorização dessas perdas é clara, fica muito clara que é por uma questão relacionada ao custo, ao desdobramento do custo, né? Mas, como a gente já adiantou, a quantificação da perda por si ela não é suficiente, né? Ela não abrange tudo o que, quando a gente fala de qualidade, principalmente, de segurança, que a gente falou agora recentemente, não abrange a totalidade do que a gente entende, do que são prioridades em relação a perdas, né? Existem perdas e custos intangíveis que elas devem ser consideradas nessa abordagem também, né? Embora a gente saiba que o WCM tenha, como eu já falei, essa abordagem de desdobramento da perda pelo ponto de vista quantitativo e monetário e financeiro, né? Mas não dá para a gente rivalizar, digamos assim, por falta de palavra melhor, a questão custos ou perdas, né? Esse direcionamento da criticidade de qualidade, inclusive nas ferramentas de qualidade como a QA, não existem só fatores financeiros incluídos, só fatores de perdas materiais. Existem também alguns pontos de criticidade. A gente estava até conversando um dia desse, eu e Alisson, numa formação que a gente estava desenvolvendo, né, que a gente fez um bate-bola entre FI e QC, e a gente trouxe a questão do FEMEA, não foi, Alisson? Associado com a formação na construção da matriz QA e tal, que é uma abordagem que a gente estava discutindo, então é interessante e tal. No próprio FEMEA, que é uma ferramenta de natureza preventiva, não é uma ferramenta, por muitas vezes, que a gente entenda que não é uma ferramenta reativa, a proposta dela é preventiva. A gente tem, em automotiva, um chamado Characteristics Report, né, do próprio fornecedor, do próprio cliente, que identificam esses pontos de qualidade, embora você não tenha perdas significativas ou possa gerar perdas significativas materiais, mas ele é um ponto de qualidade muito importante. E eu vou falar um caso bem prático. A gente tinha uma etapa de montagem no assento, que era uma montagem de um componente anti-ruído. Esse componente anti-ruído é uma etapa do processo que a gente aplicava um material para, desculpe o barulho, mas é aquele nheco-nheco do banco, né? Para poder evitar esse tipo de experiência. Definitivamente não era um ponto crítico pelo ponto de vista, obviamente, não só pelo ponto de vista de perdas, e não era, obviamente, não existia uma recorrência desse problema, mas foi colocado como característica crítica de qualidade. E a gente tem que desenvolver uma série de redundâncias de controle para poder garantir que esse dispositivo anti-ruído chegasse até o cliente final. Então, não dá para a gente apenas colocar o ponto de abordagem apenas pelo ponto de vista custo versus qualidade. O ponto de vista que se dá pela qualidade não deve ser meramente quantitativo pelo ponto de vista da perda ou algo semelhante. O ponto de vista de qualidade ele tem que, obviamente, é o que até um evento que a gente trouxe, que eu aprendi isso com o Dr. Wallace. O Dr. Wallace é o seguinte, é o ponto de vista, é o foco do cliente, não o foco no cliente. Se o cliente experiencia algo que ele não gostaria, embora que você não, em um certo momento, não consiga ou não esteja entendendo que aquilo não agregue valor pelo ponto de vista produtivo, mas a gente tem que ter o foco do cliente. Se para o cliente é importante que ele não tenha um banco com ruído, e efetivamente né? Não é algo agradável de você dirigir um carro que tenha então a gente não cabe a nós analisarmos esse ponto crítico de qualidade apenas pelo ponto de vista quantitativo, que seja pela abordagem de desperdícios ou perdas. Não dá para pensar apenas dessa forma, não. Muito bom. Tá. Uma última pergunta, né?
Uma pena. O que o conhecimento do pilar, né, controle de qualidade, pode ajudar na qualificação de um profissional em termos de carreira? Eric, essa aí é sua, viu? Você tem Bom, vamos lá. muitos alunos aí de formação, tem muita experiência com isso. Vamos lá. Eu até fiz uma certa introdução. Eu dei aula há alguns anos em MBA de qualidade e produtividade, qualidade de produção, perdão, um MBA na universidade, e muitos alunos, eles pediam dicas, muitas vezes eram recém-ingressantes no mercado, ou então estavam terminando sua formação acadêmica para entrar no mercado de trabalho, ou eram júniores, né, que estavam naqueles primeiros 3 anos aí de luta, né, e sempre perguntavam qual era qual a principal característica que se ressaltaria para um profissional, né? E eu costumo dizer o seguinte, não um pensamento simplista, mas resumindo meu pensamento, é o seguinte: profissional que foca, não só relacionado à indústria, produtividade, qualidade, o que seja, ele é basicamente reconhecido por 2 fatores: a sua capacidade de resolver problemas e a sua capacidade de gerar resultados. Basicamente isso. Ele, obviamente que existem os desdobramentos a partir disso aí, que a parte de qualificação, habilidades, etc. Né? Mas no cerne do profissional é isso. Você quer um profissional que consiga resolver seus problemas e consiga entregar o resultado que você espera contratando aquele profissional. E quando a gente fala de resolução de problemas, aí por isso que eu estou remetendo ao que a gente estava conversando no começo da nossa live. Não dá hoje para você trabalhar com a qualidade que seja uma perspectiva apenas passiva, né? A qualidade hoje ela tem essa perspectiva de ser ativa, de ser efetivamente resolutiva no dia a dia das indústrias. Então, quando a gente fala de qualidade hoje em dia, a gente fala, não dá para falar de qualidade sem melhoria. A gente não consegue mais falar de qualidade sem um conceito de melhoria contínua, sem um conceito de excelência. Não dá para falar de excelência e a via contrária também é igual. A recíproca é verdadeira. Então, se a gente está falando da importância da qualidade, a importância do QC proporciona em termos de conhecimento de ferramentas, é justamente nessa questão. A capacidade de identificar e resolver problemas e sua capacidade de desenvolver soluções. Né? Hoje, você não consegue mais desenvolver projetos de melhoria ou projetos focados em resolver grandes problemas se você não tiver não é apenas o conhecimento técnico das ferramentas do pilar, mas o que efetivamente que é o conceito de qualidade atual, que é a proposta de você atuar de forma concomitante, de forma conjunta com produção, manutenção e outras áreas, focados em resultados e na solução de problemas. Então, conhecimento QC, como ferramentas como, até o próprio Alisson falou, matriz QA, matriz QM, matriz X, que é uma matriz bastante interessante também pelo ponto de vista de desenvolvimento de soluções e propostas de melhoria, e tantas outras ferramentas. E ainda mais, eu acho que o mais importante, que é a filosofia de que é o seguinte, que eu tive um chefe meu, quando eu trabalhei na Inglaterra, que é a frase que era tão lógica e tão prática, mas aqui ele fazia o seguinte, aqui é o seguinte, do it right at the first time, ou seja, faça certo da primeira vez. Então, esse conceito de buscar o conceito da qualidade ser realizado da primeira vez, de você fazer certo sempre de forma assertiva, é esse o cerne de qualidade. Não só de QC, mas de qualquer outra vertente de qualidade é esse. É você buscar a precisão, buscar a assertividade, buscar a objetividade e buscar a condição, que a gente fala muito no Lean, né? A condição do zero defeito, a condição que vai dar para você essa... Então, se vocês querem se especializar ou querem buscar uma excelência em termos profissionais, eu diria a vocês, não dá para a gente desvencilhar hoje
de um profissional que trabalhe focado em produtividade, se não trabalhar com ferramentas propositivas de melhoria e focadas, obviamente, também em qualidade. Muito bom, Henrique. O Jonas, ele agradece aqui, ele coloca muito obrigado pelas explicações. O Fabrício também colocou aqui um obrigado. O Vinícius Laveg também colocou aqui um ok, né? Gostou das explicações, aqui umas palminhas aqui, agradecendo, né? E eu queria aproveitar também já aqui o ensejo de agradecer, né? Que bate-papo bacana, né? E eu adorei, né? Eu quero ver de novo esse filme, essa gravação. Vou pegar um caderno, que agora não deu tempo de fazer isso, né? Para mim também foi um grande aprendizado, foi fantástico, né? Quero agradecer imensamente vocês aí. E eu queria que o Cidral falasse alguma coisa. Cidral, por favor. Que prosa bonita, né, Serafim? Muito bom, muito bom. Agradeço demais aí o teu tempo, a tua dedicação, Eric e também Alisson, né? Vejo assim que a coisa fluiu bastante, as pessoas participaram efetivamente, né? Também fazer a menção ali do professor que está aqui presente conosco, o Diego, que também estava acompanhando aqui a nossa conversa. E um ponto interessante, né, que você traz, né, dessa capacitação, né, e o que a gente observa com todo esse alto grau concorrencial, que você aprende para trabalhar, mas tão importante quanto isso, você trabalha para aprender, né? Essa capacidade contínua necessária de você estar revisitando, né, as tuas competências. E, efetivamente, educação, aprendizagem não é mais um diferencial, um pré-requisito para você se manter no jogo, né? E tamanha a quantidade de inovação, tecnologia que nós vivemos. Mas muito bacana, gente. Eu também gostaria de estar evidenciando aqui para vocês que muita gente tem nos procurado aqui na Sustentare e não sabem disso, né? Você pode, sim, cursar o WCM de uma maneira plena, como pós-graduação, ou mesmo em formação profissional, né? Ou seja, só os pilares propriamente dito. E uma terceira possibilidade é pegar meio que pay-per-view, né? Eu quero trabalhar a parte de qualidade, quero estudar a melhoria focada e assim por diante. Então, temos aí N possibilidades para você se desenvolver profissionalmente. Então, isso também é uma outra forma com que a Sustentare opera, né? E está trazendo esse conteúdo para todos nós aqui. Fico muito contente aí, Serafim, pelo teu zelo que você tem ao longo desses anos, né? Como curador educacional. WCM hoje, em termos de pós-graduação, é uma das primeiras estruturas, primeiros cursos que foram realizados aqui no Brasil com esse tipo de matriz curricular. Isso só denota a inovação, o olhar crítico que o Serafim e toda a equipe teve ao longo desses anos, né, gente? E fica aqui o convite também para que vocês acessem a plataforma da Sustentare, lá em materiais gratuitos, lá no nosso site. Tem muitos materiais de WCM. E o nosso blog também, né? E, por via de regra, a gente também sempre, depois da live, demos uma pequena editada e disponibilizar esse material também gratuitamente. Então, fica aí o convite para que vocês não parem de estudar, não parem de se conectar a esse mundo maravilhoso da aprendizagem, porque só há aprendizagem quando você muda teu comportamento, né? Isso é uma crença que nós acreditamos aqui. Muito bem. Serafim, vencemos a nossa agenda? Vou sim, vencemos sim. Alisson, quer falar alguma coisa? Eric? Quero só agradecer mais uma vez o meu amigo Eric por ter topado esse bate-papo aqui.
Foi muito gostoso, aprendi muito, mais um pouquinho também. Sempre bom estar com vocês, com o pessoal todo da Sustentares, Cidral, Serafim, os professores que estão aqui. Turma muito boa, muito participativa. Eu acho que o melhor caminho é esse, quando a gente consegue conversar e trocar ideia e bater esse papo, é assim onde a gente consegue maior crescimento. Então, obrigado aí todo mundo. Mais essa oportunidade, espero que venham muitas outras ainda. Legal. Aí no chat, aí na sequência, o pessoal agradeceu, muita gente aí, o pessoal gostou, dá até a vontade de continuar, mas vamos nessa dose, assim que é gostoso, né? Deixa só 1h30, daqui um mês e pouco a gente faz uma outra com outro assunto, outra, né? Faz exato. outra com outro assunto. Exatamente. Agradeço a presença de todos, dos meus colegas professores, pô, sempre enobrece estar junto com a gente, né? E dos alunos que eu estou vendo aqui, dos colegas. Muito legal. É uma pena, né? O negócio é um assunto que que é difícil falar, oh, não falta, que vai ser um negócio muito bom, né? E nem eu vi que a Rita colocou ali, pô, vem para a live que tá muito bom. E às vezes, rapaz, tem assunto que você está precisando tanto daquela informação naquele dia, né? Para aquele problema, ou até para uma palestra que você vai fazer, ou para um problema que você vai resolver na empresa. Então, um bate-papo desse vale muito a pena. Muito obrigado e parabéns a vocês aí. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado. Obrigado. E parabéns pela mágica de não usar slide, né? Eu falei. Desafio fantástico. A cara é feia, mas às vezes a gente fala alguma coisa que presta, né, Alisson? Legal. Mas eu queria demais agradecer o convite mais uma vez ao Cidral, ao Serafim e ao meu amigo Alisson aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria reforçar as palavras de Cidral em relação à educação. Eu acho que não é clichê. E eu costumo dizer o seguinte, que educação não é despesa, né? É um investimento, é um patrimônio, é um ativo que você está construindo, né? Porque o capital intelectual é algo que você não consegue perdê-lo, né? É algo que você vai construindo, só vai incrementando. Então, se todos estão aqui, é com esse propósito, é de ter esse ponto de vista incremental do conhecimento, e eu fico muito feliz de estar participando desses momentos. E para mim é um aprendizado sempre, né? E para mim é uma honra de estar podendo passar um pouquinho do que a gente sabe e também estar recebendo muita informação, muito conhecimento com vocês. E eu costumo dizer, não acaba aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer dúvida, coloquei meus contatos aí no chat, fiquem à vontade, será um maior prazer poder atendê-los, ajudá-los com o que for necessário. Muito bom. Pessoal, obrigado a todos aí, né? Um bom descanso a todos, um bom final de noite e até uma próxima, né? Ok? Até a próxima. Qualquer coisa é só mandar. É só passar o fio que eu estou aí e apostos para poder ajudá-los aí a participar dos próximos eventos. Legal. Daqui um mês, mais ou menos, se encontra novamente aí, Falou. abordar um outro tema e estaremos a postos. Assim, somando conhecimento, né? Isso aí. Rita, microfone. Parabéns, parabéns. Muito obrigada aí. Foi uma super aula, adorei. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, tchau. Boa noite. Valeu. Ok. Então, valeu, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço.